Não vamos mais fabricar relógios que são produtos que te dão a hora, e sim que mostram à pessoa que se encontra ao seu lado quanto você tem no seu bolso. O relógio ele não só é um instrumento de ciência, como um instrumento de controle social. Talvez existe um livro ali que até depois eu vou indicar. Ele não está aqui, né? Tá, ele tem até ali um livro que eu vou indicar, de um grande economista de Harvard, o David Landis. Ele escreveu livros que foram publicados em português e ele diz que um relógio mecânico é o instrumento-chave da Revolução Industrial, não a máquina a vapor. Por quê? Porque o relógio, o conceito temporal levado às comunidades que estavam surgindo ali, ele se transformou essas sociedades controláveis. Porque antes de existirem os relógios, a pessoa ela se comandava pelos ciclos da vida. Ela acordava com o galo e deitava na hora que o sol se punha, e olha que o sol não se põe normalmente no mesmo período durante o ano. Então ela seguia o ciclo de vida baseado na natureza. A partir do momento da criação dos relógios mecânicos, e os relógios mecânicos eles surgiram aí. Por que eles surgiram? Os primeiros relógios mecânicos eles surgiram na Alemanha, porque na Alemanha surgiram os primeiros burgos, aquelas primeiras aglomerações de cidades que precisavam ser controladas. Então, os primeiros relógios mecânicos ali no século XIII, mais ou menos, início do século XIV, eram relógios colocados em campanários e que serviam para controlar a população daquele pequeno aglomerado e que depois foi se tornando maior, a cumprir as suas obrigações em horários determinados. Então existia o toque do relógio para fazer isso, o toque para fazer aquilo, etc, etc. Então os primeiros relógios surgiram com ferreiros produzindo relógios de grande volume, de grande tamanho, para serem instalados em igrejas, para serem instalados em campanários e para funcionarem como essa forma de controle social. E veja como isso até expandiu também a capacidade da pessoa fazer previsões, né? Agendar mesmo, né? Hoje em dia você tem uma agenda certinha, você sabe que você vai ter consulta 4 horas, 3 horas você tem não sei o quê. Na época não era tão firme assim, mas agora com a questão do relógio entrando, além do controle social, tem também uma organização melhor do cotidiano, né? Sim. Essa organização melhor aí é algo... Acho que não vem agora, acho que vem depois, né? Mas ela é algo curioso, porque nem todo mundo pode ter a opinião que você tem. Tanto é que no início, ali, a gente pulando ali um pouco, vou fazer ir adiante na história aqui, houve muito quebra-quebra quando as fábricas, por exemplo, ali na Revolução Industrial Inglesa, no século XIX, começaram a instalar relógios de ponto, por exemplo. Porque não se confiava muito bem se aquele relógio estava ajustado de acordo com o empregado ou empregador. Com o empregado ou empregador. Então, assim, essa forma de utilização do relógio e esse schedule, essa agenda que nós temos hoje, existem muitas pessoas, é uma questão filosófica, que não gostam disso, que preferiam estar vivendo sem essa amarra que existe do controle social que os relógios causam. Mas voltando àquela história, o que aconteceu foi o seguinte: o caminho já estava traçado, então, para que estes relógios, que eram bem grandes, eles existem até hoje. A gente tem relógios mecânicos em funcionamento do século XV, ainda em igrejas e campanários europeus. A gente tem Catedral de Salisbury, tem em Berna, a gente tem na Alemanha vários relógios assim antigos ainda em funcionamento há 500, 600 anos. Caramba! Temos esses relógios funcionando. Quem faziam isso eram os ferreiros. Para depois esses relógios serem miniaturizados, foi um passo. O problema é que os relógios em miniatura, eles não eram algo de precisão, porque você transformar ali no século XV e XVI, quando você não tinha um conhecimento muito adequado de metalurgia, um relógio muito grande para algo pequeno, na verdade, eles se tornaram um produto para rico. Mas nessa época, já sendo feitos
não mais por ferreiros, mas pelas corporações de ofício ali. Porque eu imagino que o ferreiro ele não tem aquela precisão. Ele não tinha essa precisão. Não. Por isso que quando os primeiros relógios compactos, eles não eram tão compactos assim, eles eram relógios de bolso maiores. Um bolsão. Um bolsão, sim. Quem começou a fazer muito isso foram os ourives. A corporação de ofício dos ourives começaram a fazer. Eles sempre tiveram aquele negócio de mexer com coisas pequenas, sim, com pequenas quantidades, pequenos objetos de ouro e tudo. Sim. E aí o que aconteceu foi o seguinte, nós tivemos um polo, que era a Alemanha, porque a Alemanha era, na época, formada por diversos reinos bem desenvolvidos. E depois isso se migrou para a Suíça, porque ali nos anos de 1500, mais ou menos, Genebra, principalmente, era um polo atrativo de feiras. Não sei se as pessoas aí vão se lembrar dos seus estudos de segundo grau. Não existia esse comércio globalizado que nós temos hoje, facilitado através de envio de mercadorias por correio. Na verdade, existiam várias feiras acontecendo em várias cidades importantes da época, e o que acontecia era que 2 vezes por ano, mais ou menos, ocorria uma feira em Genebra, vários comerciantes se reuniam naquele local, faziam vários pedidos de compra para pagar para daqui a 6 meses na próxima feira. Genebra se tornou atrativo já naquela época e os genebrinos tiveram contato com esses relógios que eram fabricados pelos alemães e passaram a emulá-los, passaram a copiá-los. Só que os suíços, né, que hoje são a referência do relógio mecânico e do relógio de luxo, até meados de século XIX eles faziam muita porcaria. Eles eram os falsificadores dos relógios ingleses, que já naquela época, por uma questão ligada à determinação de posicionamento e de precisão no mar, haviam se tornado os melhores relojoeiros da época. Eles foram muito... a melhor marinha da época era a melhor marinha. E para que tivesse toda essa precisão, além de uma geolocalização através de bússolas, né? Não tinha GPS naquela época, mas os relógios também tinham que ser bem precisos. Né? Sim, sim. Então, os ingleses, eles tomaram ali a dianteira, o mercado, os fabricantes de relógio alemães e os fabricantes de relógio holandeses, que também faziam boas coisas, e franceses, eles passaram a estar em segundo plano, e os relógios ingleses, em virtude de uma busca por precisão que ocorreu entre os anos de 1700 e 1800, se tornaram os melhores do planeta. E os suíços, na verdade, eles falsificavam relógios ingleses. Era o AliExpress daquela época. Na verdade, existe uma expressão que é muito utilizada no Brasil e ela foi corrompida depois, mas ela vem dessa época. O do produto para inglês ver. Ele surgiu nesta época, porque os suíços eles falsificavam tantos relógios e o contrabando desses relógios falsificados entrava de uma forma tão facilitada, porque são produtos pequenos, né? Na Inglaterra, e que surgiam tantas leis ali tentando barrar esse tipo de contrabando, mas que ninguém cumpria, que se surgiu essa expressão, que é para coisas que é por inglês ver, que na verdade não tinham muita eficácia para evitar o contrabando. Mas os suíços, eles não são burros, né? Então, assim, para meado do século XIX, a Inglaterra, ela continuou fazendo a mesma coisa que ela fazia basicamente nos anos de 1700 e 1800, e os suíços, que haviam aprendido muito falsificando relógios ingleses, né? Eu costumo dar o exemplo dos primeiros japoneses que faziam uns carros porcaria nos anos 50, 60 e 70. Caramba. Passaram a fazer os melhores carros hoje, porque eles aprenderam... Foi. Verdade. Hoje é sinônimo de qualidade. Né? Temam os carros chineses, que hoje eles... Lembremos-nos da Jaque, de 10 anos, vejamos os carros que tem hoje chineses e pensemos no que vai surgir daqui a 10 anos. Então, por incrível que pareça, existe uma tese de doutorado, que inclusive eu li, dizendo, da Rebecca Sturges, que é uma relojoeira inglesa, ela dizendo que a falsificação de relógios dentro da Suíça foi o que criou o mercado suíço importante, porque eles aprenderam, ao falsificar relógios, a construir a sua própria indústria. Fato é que no século XIX ali, os suíços já eram
a referência no planeta na construção de relógios de luxo, até virem os americanos, porque os americanos criaram um sistema de produção em massa que não era algo entre os suíços. Né? Também, né? E, finalmente, os suíços dos anos 80 para cá terem transformado os relógios, já que eles não poderiam competir aí com novos relógios que estavam surgindo, os japoneses eletrônicos, transformar esses produtos em produtos de altíssimo luxo e mudar o viés. Não vamos mais fabricar relógios que são produtos que te dão a hora, e sim que mostram à pessoa que se encontra ao seu lado quanto você tem no seu bolso.